vocês entenderem essa leitura, como é que a gente faz aqui? Sempre tem alguém que vai fazer a leitura e então, geralmente, quem vai dar a palestra escolhe uma leitura. E, geralmente, a gente abre a esmo o Evangelho segundo o Espiritismo e sempre vem uma leitura a respeito disso. Hoje eu pedi para a Marise mesmo, que ia fazer a leitura, para que ela abrisse. E essa leitura parece um pouquinho confusa ali no começo, porque fala de morte e tudo, se refere ao duelo. E o duelo que se fazia antigamente era justamente uma maneira de procurar reparar ofensas. Olha só que interessante, né? Hoje nós vamos falando exatamente sobre ação e reação das palavras. Então, antigamente, uma maneira que se tinha de reparar uma ofensa, ou se alguém se sentisse ofendido, mesmo que fosse sem querer, como diz ali, mesmo que fosse uma palavra dita inocentemente, mas que a outra pessoa se sentisse ofendida, ela poderia desafiar aquela pessoa para um duelo. E olha que consequência desastrosa, né? Apenas para um desentendimento, provocado por palavras aí colocadas de um jeito torto, vamos dizer assim, para não exagerar muito, né? Então, as palavras, olha só, segundo a nossa língua portuguesa, a palavra é um conjunto de letras e sons de uma língua, juntando com a ideia associada a esse conjunto. A função da palavra é representar partes do pensamento humano, e por isso ela constitui uma unidade da linguagem. Alguns autores espíritas aí, que psicografam, tem várias obras aí, eles falam o seguinte, a palavra é a expressão física do nosso pensamento e sentimento. Primeiro eu preciso pensar, depois sentir, e aí sim eu expresso de uma maneira física, através de ondas sonoras, aquilo que estava dentro de mim. Então, uma palavra não é a mesma coisa, uma palavra dita não é a mesma coisa que uma palavra escrita. Uma palavra dita, ela sempre vai carregada com muito magnetismo, com muita energia, carregada com os sentimentos e com as emoções que eu trago dentro de mim. Todos nós temos algo que a gente chama comumente aqui no Espiritismo, de psicosfera, ou seja, a sua atmosfera pessoal. Assim como o nosso planeta também tem a sua atmosfera energética, que é a soma das nossas psicosferas pessoais aqui, então também nós temos a nossa, né? E essa psicosfera, ela é influenciada não apenas pelo nosso pensamento. Quando eu falo, quando eu exteriorizo algum sentimento desse, eu acabo pintando, vamos dizer assim, para usar uma figura de linguagem, aí, essa minha atmosfera com uma outra cor. Eu posso pintá-la, né, de uma maneira harmoniosa, bonita ou feia, conforme o que eu falo, conforme o que eu exteriorizo. E, diga-se de passagem, não é somente a minha psicosfera que eu acabo pintando. Todos os ambientes pelos quais eu passe durante o meu dia ou durante a minha vida, eu vou pintando com as palavras que eu vou dizendo. Se eu digo muito palavrão, ou palavras de ódio, palavras rancorosas, na verdade, eu não vou pintar os ambientes, eu vou pichar, né? É diferente, né? Eu vou borrar os ambientes, eu vou sujar os ambientes. Eles não vão ter beleza, né? Porque as palavras, essas tais que eu vou dizer, não têm beleza nelas. Trazem, sim, sentimentos ruins, negativos, né? Como os que eu já falei. Ódio, rancor, né? Desejo de vingança. Tudo isso acaba por poluir, literalmente, os ambientes onde a gente frequenta, seja a nossa própria casa, os nossos ambientes de trabalho, onde quer que a gente vá. Claro que poluir um ambiente como esse é mais difícil, né? Porque aqui a gente não, aqui a gente fica bonzinho, né? Vocês já viram alguém ficar com raiva, explodir, falar palavrão aqui na casa espírita ou na igreja?
Ninguém faz isso, né? Por quê? Porque a gente se segura também, mas não é só isso. É porque esses ambientes, eles são realmente preparados de uma maneira diferente. Aqui, a gente literalmente pensa diferente. Por quê? Porque aqui a gente mergulha num ambiente propício para isso, para correção interior. Aqui são os ambientes, aqui como as igrejas, onde quer que seja, um ambiente de oração, um ambiente onde as pessoas se reúnem de forma harmoniosa para edificar pensamentos, né? Então, nesses ambientes, por mais que a gente queira, a gente não consegue lembrar de uma situação que lá fora, quando a gente lembra, a gente sente muita raiva, aqui dentro é diferente. Já perceberam isso? Já perceberam como é mais fácil quando a gente lembra de uma situação que nos contrariou, que provocou algum atrito muito forte com alguém, e quando a gente está aqui, a gente pensa até em perdoar de uma maneira mais fácil? A gente já imagina, a gente se coloca na situação do outro mais facilmente. Aí a gente, com isso, passa a entender as razões do outro também, passa a compreender, muitas vezes, que também poderia ter errado da mesma forma. Então, peraí, vamos deixar isso para lá? Sabe o quê? Eu vou procurar fulano e eu vou perdoar. Ou vou pedir perdão, ou vou dizer, olha, vamos tomar um café para dizer que está tudo bem? Quando a gente está nesses ambientes, as coisas ficam mais fáceis. Não é assim? Concorda ou não? Então, por quê? Porque isso aqui foi feito para isso mesmo. A ideia é essa. A ideia é que pelo menos em algum momento na semana a gente faça essa higiene. Quando a gente vem para uma casa espírita, por exemplo, já que a gente está numa casa espírita, a gente faz aqui a fluidoterapia. Está ali, a sala do passe, né? O nome técnico é fluidoterapia. O que é isso aqui? Ali, lembra quando a gente entra ali, vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos fechar os olhos e relaxar, não é assim? E aí se faz ali, primeiramente, uma limpeza energética. Lembra da psicosfera que a gente sujou? Com palavrão, com palavras ruins, né? Com ofensas e tudo. Então, ali a gente toma um banho, né? A nossa psicosfera vai sair limpinha, cheirosinha. Aí, a gente recebe também, depois, uma transfusão energética, exatamente de acordo com a nossa necessidade. Feito isso, estamos prontinhos para a semana, certo? Aí a gente sai dali, da porta para fora, pronto. Eu estou zen, eu estou quase flutuando. Eu vou perdoar, vou pedir perdão, vou agradecer, né? Acontece que eu não eliminei o fato gerador daquela sujeira que foi eliminada ali, que é o que está aqui dentro. Eu continuo produzindo essa sujeirinha através dos meus pensamentos e sentimentos. Então, enquanto eu não corrigir o fato gerador, eu não vou eliminar o efeito. Só se eu vier todo dia aqui tomar banho, né? Mas só tem um dia de fluidoterapia aqui. E aí? Então aqui ajuda? Ajuda. Como o nosso banho diário ajuda também. Mas a gente precisa fazer isso com frequência. Só que para melhorar esses efeitos, é preciso que eu faça isso de dentro para fora. Certo? E aí é que entra o controle. Como é que eu faço isso? Antigamente, como foi dito ali na leitura, se resolvia com uma bala, né? Dá um revólver para cada um, uma bala dentro, sai de costas e tal, depois vira aquele que matar primeiro, pronto, né? Sobreviveu. Mas hoje tem maneiras mais, eu diria assim, mais civilizadas de a gente resolver essas coisas. Mas antes, eu quero falar aqui o que é a lei de ação e reação segundo a física. Para toda ação, existe uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então, sempre na física, segundo Isaac Newton, né, essa é a terceira lei de Newton, a gente aprendeu lá na escola, né? Para toda ação, existe uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade, porém em sentido contrário. Elas se anulam. Ou seja,
trazendo isso para o nosso tema aqui. A cada palavra que eu emano, cada palavra que eu pronuncio, eu vou provocar necessariamente e invariavelmente uma reação na outra pessoa, que pode ser boa ou não. Né? Quando a gente fala em ação e reação e o cuidado com as palavras, geralmente a gente pensa em palavra ruim, né? Mas não, pode ser palavra boa, pode ser palavra de encorajamento, pode ser palavra de informação, de instrução, pode ser palavra de gratidão, pode ser elogio sincero. E isso produz um efeito fantástico, que a gente nem se dá conta muitas vezes. Alguns aqui, trabalhadores da casa, amigos, sabem, a minha irmã teve bebê agora há poucos dias, prematuro, 5 meses, e aí não deu tempo ainda de começar a produzir leite, né? Então, produzia um pouquinho e tal. E ela toda incomodada, porque queria alimentar o bebezinho, que está lá na UTI, neonatal, esperando para ganhar peso e tudo, e com o próprio leite. E aí, num determinado momento, começou a não produzir mais. Começou a produzir, ficou toda feliz, começou a diminuir a produção, ficou toda triste. E aí, lá em Brusque, tem uma ONG, chama-se Anjos do Peito, que eles fazem desde cursos de amamentação para gestantes e para pais, né? Porque o pai também, apesar de o pai não amamentar, ele tem que entender de amamentação. E eu sei porque eu fiz esse curso aí, é muito útil. E eles fazem desde isso até a coleta de leite materno, o excedente, logicamente, das mulheres, para um banco onde esse leite é usado para alimentar crianças recém-nascidas ou prematuras e tal, cujas mães ainda não estão produzindo leite. Então, salva vidas, né? Salva literalmente um número enorme de vidas ali. A gente não faz ideia o que 1 ml de leite a cada 6 horas pode fazer por uma vida de um bebê prematuro. E é assim que acontece. Começa com 1 mlzinho. 1 ml. É uma gota, gente. É uma gota. E aí, a minha irmã, preocupada e tal, falou com uma das voluntárias, justamente a líder dessa ONG lá, coincidentemente, que ela ligou, foi ela que atendeu. Ela disse, olha, eu estou preocupada, estou triste, porque acho que já não vou conseguir produzir leite. Assim, olha, primeiro eu vou te dar uma informação, não é assim que acontece. O leite não seca de uma hora para outra, e tu mal começasse, fica tranquila. E uma segunda informação, quem quer amamentar, de verdade, vai amamentar. Então, se tu queres realmente, isso vai acontecer. Pronto. Era a informação que faltava, ficou super aliviada com aquela informação, com aquela palavra, informando, dando uma informação importante, e, coincidentemente, né, já começou então a produzir mais leite. O que eu quero mostrar com isso é que palavras não têm a ver sempre e necessariamente com sentimentos, com emoções. Palavras que trazem informações são muito úteis, e sempre são, né? Podem ser muito úteis. Mas, claro que as consequências mais danosas sempre são nos conflitos, né? É onde a gente fala muitas vezes o que não deveria falar, e aí a gente provoca dissensões, provoca distanciamentos, geralmente em família, né? Porque em desconhecidos, esquece. Mas na família isso é mais grave, porque justamente a gente está reunido ali, às vezes para resgatar, muitas vezes, né? Para resgatar muitas coisas, para resolver muitas coisas lá do passado. E aí a gente acaba criando um novo problema, por não escolher as palavras. Então tem duas formas. Uma é eu cuidar do que eu estou produzindo aqui dentro. Lembra que a gente comentou ali, né? Eu tenho que cuidar, e é através dessa reforma constante interior que eu cuido do que eu produzo aqui dentro. A boca fala aquilo de que o coração está cheio, não é assim? Então eu tenho que cuidar de encher meu coração com coisas boas. Isso é de um dia para o outro? Não é. É um exercício, com toda certeza. É um exercício que precisa ser feito diariamente, com persistência, com insistência, com consistência. Não basta eu fazer uma oração de joelhos e eu vou mudar minha maneira de pensar e sentir. Não é isso. É um passo a passo mesmo.
A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, né? vai evoluindo, na verdade. Então, isso é uma maneira. A outra maneira, aí aqui ela vai se bifurcar. Olha só. Para alguns, o grande problema é falar o que vem na cabeça instantaneamente, sem pensar. Para outros, o problema é não falar o que vem na cabeça e ficar segurando até que, ao invés de argumentar, solta aí uma série de insultos, né? Por exemplo, vocês vão aprender daqui a pouco. Quem que vai ficar aqui no SOS Emocional depois? Então, pelos grupos naturais de inteligência, vocês vão perceber isso aí. No caso dos neutros, por exemplo, para um neutro, a grande dificuldade é, ao sentir-se insatisfeito com alguma coisa, verbalizar isso. Então, para evitar problema, não fala e fica segurando, até que um belo dia não suporta mais. E aí, ao invés de apresentar argumentos, apresenta insultos. E aí vem os conflitos, certo? Vem a explosão. Para outros mais precipitados, para outros grupos de inteligência, eu já falei porque eu sou assim mesmo. Enquanto que deveria pensar um pouquinho. Justamente a grande dificuldade é parar para pensar antes de falar alguma bobagem. Por quê? Porque a gente precisa se colocar primeiro no lugar do outro e saber, ou pelo menos imaginar, como é que ela vai receber aquelas palavras, como é que o outro vai receber. Alguns são muito críticos, então tem que cuidar, tem a língua afiada. Outros falam demais, outros têm uma entonação diferente que pode parecer agressão, mas é só o jeito de falar. Mas é exatamente por causa dessas diferenças que acabam acontecendo os problemas de relacionamento. Muitas vezes, o problema não está no que eu falei, mas está nos ouvidos que ouviram. O problema está lá. Agora, se o problema está lá, se a pessoa está dodói, o que custa eu cuidar com o que eu vou falar? Da mesma maneira, a questão do encorajamento. Ou seja, então, para quem não está fazendo aqui, para quem não tem o conhecimento daquela ferramenta dos grupos naturais de inteligência, Júnior, então como é que eu vou fazer para descobrir o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que falar na hora ou eu tenho que segurar? Depende. Faça uma análise. O que é mais difícil para você? O mais difícil é segurar. Então é aí que tem que pesar o controle. A grande dificuldade minha é falar. Então é aí que tem que voltar as atenções. Se eu tenho dificuldade de exteriorizar aquilo que me satisfaz, ache uma maneira, procure palavras, mas coloque isso, para evitar que a tampa exploda lá na frente, certo? Então é importante cada um fazer a sua análise. O que é mais difícil para mim? Exatamente na minha maior dificuldade está aí a minha tarefa de reforma. Geralmente está aí o grande detalhe que eu preciso melhorar ou trabalhar nesse quesito. Palavras, o jeito de falar com as pessoas, que é, na verdade, a grande maneira pela qual a gente se aproxima das pessoas, ou se distancia, conforme o que fala, Mas os nossos relacionamentos são feitos pelas palavras. Mesmo para os surdos-mudos, aí é pela comunicação de sinais, mas mesmo assim não deixa de ser palavras expressas de um outro jeito. Então, é o que eu digo, o jeito de dizer que vai fazer a diferença nos relacionamentos que eu tenho. Tem uma frase que eu gosto muito aqui, de uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Eleanor Roosevelt. Ela diz o seguinte: aprenda com os erros dos outros, você não vai viver tempo suficiente para cometer por si mesmo, para cometer todos por si mesmo. Então é importante a gente observar, nesse caso, como é que as pessoas reagem com certas palavras ditas por outras pessoas. Muitas vezes é nítido para a gente, assim, é claro que a gente percebe que as pessoas não gostam de ser tratadas daquele jeito. Então vamos observar isso e procurar não repetir os mesmos erros. Certo? Isso é importante. Aproveitar todos aqueles, mesmo aqueles que nos são desafetos, eles sempre nos ensinam alguma coisa, nem que seja como não tratar as pessoas ou como não agir na vida,
as palavras, na verdade, o significado não conta muito, né? Na verdade, é o contexto, né? Por exemplo, eu posso querer xingar alguém e dizer assim, esse aí é um filho da mãe mesmo, né? Estou xingando, né? Mas eu posso chegar para um amigo meu e dizer assim, mas tu és um baita filho da mãe mesmo, hein? Não teve nada de negativo aí, né? É um amigo, né? E ele, tenho certeza que não percebeu nada de... Não foi um xingamento que ele recebeu. Ele recebeu uma demonstração de afeto de um jeito meio... né? Eu estou falando assim, mas às vezes o palavrão come solto aí, né? Mas é uma demonstração de afeto. Claro, vamos evitar as palavras feias para evitar essas pichações nas paredes dos ambientes onde a gente vai, né? Mas é o que sai junto com a palavra é o que conta. O abençoado, por exemplo, né? Esse abençoado quis me enganar. É claro que eu não acho ele um abençoado, né? Apesar de estar dizendo isso, né? Então é o que eu imprimo ali junto, né? Que conta. E é isso que vai ficar impregnado, não só no ambiente, mas também na psicosfera da Terra. Tem o líder da... Vocês já ouviram falar, logicamente, da Seichonoye. O líder dessa filosofia foi um japonês que era médium também, teve mais de 600 obras aí escritas. Ele dizia o seguinte, o universo é um órgão auditivo extremamente sensível. O que ele quer dizer com isso? O que ele quis dizer com isso, no meu entendimento, né? Que tudo que eu verbalizo, eu acabo também falando para a nossa psicosfera aqui, certo? E isso, de alguma forma, vai voltar para mim. A física explica isso, e também no Espiritismo, através de algumas literaturas, fala o seguinte, as energias tendem a se aglutinar por similitude, certo? Energias parecidas, elas vão se aglutinando. Então, o que é energia de paz, de amor, de ódio, de vingança, elas se aglutinam. Então, quando eu emito algumas palavras em relação a alguém, e essas palavras não encontram na outra pessoa ressonância, vamos supor que eu diga algumas palavras de ódio em relação a Dora, mas a Dora não sente qualquer tipo de ódio em relação a mim. Por um episódio que aconteceu lá no passado, mas eu ainda estou preso naquilo, e ela já está noutra, como a gente diz. Ela já está pensando assim, nossa, pronto, ela não pensa mais naquilo, pronto, simples assim. Mas eu continuo verbalizando, vou comentar com alguém, mas a Dora, olha, o que a Dora fez para mim há 15 anos atrás não se faz nem com cachorro, sabia? E aí o falando, não, porque ela é assim, essa, tal. Essas palavras têm um endereço, só que lá eles não encontram aquela Dora de antigamente. Ela já é outra, já mudou daquele endereço. O que acontece? Isso acaba voltando para mim, porém aumentado. Vai captando no caminho as energias similares e ela vai se aglutinando. Aquilo que se diz assim, tudo que fizeres para alguém voltará em dobro para ti, é verdade, e é esse o mecanismo. Então essa energia, como não encontrou endereço lá, ela acaba voltando para mim, só que acaba voltando somada de várias outras que encontrou pelo caminho. Eu acabo recebendo isso de volta, um presentão aí, né? Só que não. Então é assim que muitas vezes, é por esse mecanismo que muitas vezes a gente acaba dizendo assim, a desgraça nunca vem sozinha. Por quê? Porque a gente entra nessa sintonia e acaba atraindo cada vez coisas piores. Eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim reclamando de ela fazia um trabalho para uma empresa e reclamando do patrão. Então ela ia sair, e o dono daquela empresa, com raiva, porque ela ia sair, porque queria aqueles trabalhos dela lá e tal, e ela não queria mais, criou toda a dificuldade para que ela saísse ali. Então, desde dificuldade em se falar, se comunicar lá dentro, até fazer a rescisão e depois até em pagar. E cada vez que ela falava daquilo para mim, essa pessoa, ela falava com muita raiva. E eu
Num determinado momento, eu vi que tinha espaço, eu disse, olha, eu estou observando que cada vez que tu fala disso, e tu falas com muita frequência sobre esse assunto, tu falas sempre com muita raiva. Toma cuidado, porque tu vais desencadear aí um processo. E daqui a pouco isso vai atingir outras áreas da tua vida. Deu uns dias depois, ela me procurou, essa pessoa. Disse, olha, eu fui fazer uma compra pela internet, eu acho que era um smartphone. E aí, quando chegou a caixa pelo correio, eu abri a caixa estava vazia. Tinha sido vítima de um golpe. E aí, ela me contando, eu já esperando, a raiva dobrada, né? Ela disse, não, aí me caiu a ficha. Aquilo que tu havias me falado. Eu percebi realmente que eu havia entrado naquela sintonia. Que eu achava que eu estava sendo enganada e tudo mais e tal, acabei sendo enganada de novo. Só que aí caiu a ficha. Ela percebeu e imediatamente ela mudou o seu padrão de pensamento. Começou a fazer oração, pedindo ajuda para que isso acontecesse, e essa ajuda a gente recebe mesmo, viu, gente? Sei porque eu já fiz isso várias vezes. Quando a gente está com raiva e não consegue eliminar aquilo, faça oração. Diariamente, faça várias vezes ao dia, peça ajuda, eu não quero sentir isso. E vocês vão ver como funciona, paga para ver. E aí, pronto. Naquele mesmo instante, então, aí ela percebeu o erro e já mudou. Já logo na semana seguinte começaram a acontecer várias coisas positivas, justamente porque mudou o seu padrão mental, certo? Eliminou os sentimentos ruins, apagou realmente e começou a fazer sempre, regularmente, oração pedindo ajuda para que aquilo não voltasse mais. Então, é disso que a gente fala, cuidar do que a gente está produzindo aqui dentro. Certo? Esse talvez seja o maior cuidado que a gente tem que ter para que a gente não fale, não expresse palavras aí que vão provocar problemas para nós nos nossos relacionamentos. Certo, gente? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Vai ficar alguma coisa. Inclusive o vídeo nós vamos deixar para outro dia. Não, vamos deixar para outro dia. Já completamos o nosso horário ali. Outro dia eu estava só contando rapidinho como às vezes a gente pode dizer uma frasezinha só e pode mudar o dia de uma pessoa, ou às vezes mudar um rumo. Outro dia eu estava passando na rua, na frente do prédio onde eu moro, e eu percebi que tinha uma senhora lá, era zeladora do prédio. Mas a gente não sabia nem o nome, que ela fazia alguns dias só que tinha chego ali, a gente só encontrava assim de relance. E eu passei, dei bom dia, e ela estava de cabeça baixa, mas eu percebi que ela estava chorando. Embora ela tenha disfarçado muito bem, mas não foi tão bem assim. E eu saí e fiquei pensando naquilo, puxa vida, bom, todo mundo tem seus dramas, né? Tem as suas coisas, tem os seus problemas para resolver, mas eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei nem o nome dela, ela acabou de chegar aqui. E o que eu vou fazer e tal? Quando eu estou voltando, eu percebi que ela estava lá numa outra parte, lá na garagem e tal. E aí eu só cheguei de longe, assim mesmo, olhei para ela, senhora, vai dar tudo certo, tá? E aí, pronto, virei as costas e segui meu rumo. Aí, de longe, ela disse, muito obrigado e tal. E fez uma diferença ali. Estava passando realmente por algum problema. Aquilo foi uma hora, assim, de interromper, muitas vezes, uma sequência de pensamentos ruins ou de lembranças ruins que a gente tem. Então, assim como já fizeram isso comigo. Né? Opa, acorda aí. Não está sozinho, né? Dias melhores virão, isso passa, tudo passa, na verdade, né? E às vezes uma palavrinha que a gente diz, mas com a intenção realmente de ajudar ou de provocar algum alívio, pode fazer uma grande diferença. Né? Não estou dizendo que é o caso, mas teve um outro caso agora, mais recentemente também, de uma pessoa que estava planejando um suicídio e aí ainda não conseguimos demovê-lo, né, completamente disso, mas a gente está conseguindo formar uma rede ao redor dessa pessoa para tentar tirar essa ideia da cabeça e tal, desde orações até conversas, enfim, até desobsessão, inclusive, e tudo, né?
Mas veja como a gente tem grande responsabilidade sobre o que a gente fala, sobre as palavras, né? A responsabilidade é enorme, porque a gente pode provocar grandes coisas na vida das pessoas, desde muita raiva, muito ódio, muito ressentimento, ou a gente pode mudar o rumo para melhor, apenas cuidando com o que se fala. Então, gente, fica aí a dica, né? E a sugestão para que a gente pense mais, reflita melhor no que vai dizer. Tá? É importante, porque isso pode fazer e faz uma diferença enorme na nossa vida. Hoje, eu pedi para a nossa dirigente, ela permitiu, então nós vamos encerrar de um jeito diferente. Eu separei aqui uma oração do Espírito Meimei, foi uma psicografia, e eu vou ler para vocês, então eu pediria que a gente fechasse os olhos, e é assim que a gente vai encerrar hoje, tá, gente? A oração é a seguinte, oração da palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade, em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Júnior, pela excelente palestra. Eu te deixei terminar, mas eu tenho que dar o